Como disse, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e no versículo 5. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que na maioria esmagadora em nosso país, que pode se considerar um país cristão, um país onde a maioria tem por Deus o Deus Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Só um Deus. Aleluia. Na concepção da maioria dos brasileiros, graças a Deus que muito tem ouvido a palavra de Deus, para a maioria não existe vários deuses que devem ser cultuados, ser reverenciado, ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em muitos outros países, em muitas outras nações, nós podemos observar, não citando o nome dessas nações, mas nós sabemos que muitas nações, elas cultuam diversas divindades. Aleluia. E aqui na palavra de Deus, inspirada por Paulo, na carta que escreveu a Timóteo, ele chega a dizer: porque há um só Deus. Aleluia. E a esse Deus, em nome desse Deus que nós estamos nessa tarde, nesse momento, o Deus Criador desse céu que nós estamos vendo, aleluia, dos animais, da natureza, do universo, do homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. É em nome desse Deus que nós estamos aqui nessa tarde. Esse Deus que fez o homem para viver eternamente. A esse Deus que fez o homem sem pecado, sem maldade, um ser pacífico, verdadeiro, puro, que tinha por Deus, o Deus Criador de todas as coisas. É em nome desse Deus que nós estamos aqui nessa tarde. Estamos aqui no nome desse Deus, porque a sua criatura, no início da humanidade, a sua criatura resolveu se afastar do seu Criador, deste Deus que fez tudo e entregou tudo em suas mãos, para que de fato e de verdade
o homem pudesse administrar todo o planeta Terra para a glória de Deus e cultuar a esse Deus que é o seu Criador, que é o seu Pai. E o apóstolo Paulo é bem enfático em dizer que só existe um Deus verdadeiro. Aleluia! Que o homem abandonou, o deixou, o desprezou. Mas como esse Deus é cheio de amor e de misericórdia, Ele traçou um plano para a humanidade, para o seu filho rebelde, para o seu filho que o abandonara, que o deixara, que saiu do seu lar. É em nome desse Deus que nós estamos aqui proclamando a sua palavra, para que todos entendam que esse Deus, Ele é verdadeiro, Ele existe, Ele é misericordioso, Ele nos ama, e Ele tem um grande projeto para com a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, o segundo ponto que me chama a atenção nesse versículo da carta de Timóteo, é que ele diz também que há somente um mediador entre Deus, entre esse Deus e toda a raça humana. Aleluia! Querido amigo, o homem pecou contra Deus, isso é fato, não podemos negar. Todos sabem disso. O homem se afastou do seu Deus, do seu Criador. E a palavra de Deus nos relata que há um só mediador, há um só conciliador entre o Criador e o homem. Aleluia! Há só uma pessoa onde, que por intermédio dessa pessoa, os homens podem chegar até o seu Criador. Não existe outras maneiras, não existe outros métodos pelos quais os homens têm ou pode criar, com toda a sua inteligência ou capacidade, para se aproximar de Deus. Aleluia! O homem não pode, em hipótese alguma, se apresentar sozinho diante de Deus. O homem precisa de Deus. Sem Ele somos nada. Estamos perdidos, mortos e condenados pelo fato de o homem ter desobedecido o seu Criador. Isso se constituiu em pecado, porque quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. O pecado afastou o homem, ou a desobediência do homem o afastou do seu Criador. Aleluia! No entanto, o homem, por si só, através dos seus muitos métodos, dos seus muitos jeitos, ele não consegue, ele não tem força para se aproximar de Deus, porque ele pecou. E para o homem se aproximar de Deus, para o homem obter perdão, e se reconciliar com o seu Criador,
é necessário um mediador. Foi necessário um mediador. Foi necessário alguém mediar esta causa e interceder pela raça humana. E aqui a palavra de Deus, ela é bem clara, que esse mediador é o seu Filho Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Meus queridos, a desobediência a Deus, ou o pecado contra Deus, foi tão sério, e é tão sério, que em Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 7, o pecado se constitui rebelião contra Deus. Rebelião. Em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10, Paulo chega a dizer que não há nenhum justo sequer. Louvado seja Deus. E em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, ele chega a dizer, para finalizar, aleluia, que o salário do pecado, que o salário da desobediência a Deus é a morte, que o salário da rebelião contra Deus, visto que todos pecaram e não há um justo sequer. Então, o salário dessa desobediência, desse pecado, ela é a morte. Mas o que é a morte? A morte nada mais é do que separação do homem, entre o homem e Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, resumindo, ele traz uma excelente notícia para nós. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos, há uma esperança para o homem. Aleluia! Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Louvado seja Deus. No entanto, o homem que se encontrava sem esperança, sem salvação, com destino de morte eterna, com o destino do inferno, aleluia, surgiu uma esperança no fim do túnel, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, aleluia, o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele, meus amigos, dessa tarde, através da sua igreja, aleluia, Deus está em busca da humanidade, chamando para si, através do seu Filho, para que mais uma vez o homem volte ao projeto inicial, onde o homem não foi feito para morrer, mas sim para viver eternamente em paz com Deus e consigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe no seu amor para sempre. Amém.